Eu pedi para vocês me recomendarem algumas ações para eu analisar semana passada, eu chequei o chat e ninguém recomendou nada. Então assim, caguei para vocês. Eu acho muito legal falar de Itaú porque saiu o balanço, foi super bom e tem muita coisa legal de comentar. Roda a vinheta. Já que vocês cagaram para mim, eu vou falar do que eu quero. Então eu quero falar de Itaú. Assim, muita gente me pergunta, né, lá atrás, em meados de 2015, eu só falava de, sabe, PetroRio? PetroRio hoje era Itaúsa para mim lá em meados de 2015. 2015, 2016, por lá. Por que que eu gostava tanto de Itaúsa? É fácil, porque é super lucrativa, porque negocia no múltiplo super baixo, os resultados são de uma resiliência assim inacreditável. E por que que eu mudei, né? Por que que eu não tenho mais Itaúsa no meu portfólio? Porque eu achei outro banco que tem uma rentabilidade melhor, tem um ROI maior, né? Uma rentabilidade sobre o patrimônio que você olha nos bancos. Então ele consegue uma rentabilidade melhor sobre o investimento que ele faz. Ele cresce mais a longo prazo e ele negocia num múltiplo também muito baixo. Esse banco é o BTG, então eu abandonei Itaúsa e assumi BTG na minha vida. Lógico, eu também tenho outros bancos, porque no Brasil você sabe, né? O Brasil tem duas coisas que vão super bem no longo prazo. O que vai bem no Brasil, né? O que tá lá no topo do Ibovespa, as maiores empresas do Brasil? Você tem Petrobras, Vale, você tem as siderúrgicas, né, um pouco abaixo. Então assim, commodity. Você tem as empresas de papel celulose também, então commodity. E o que você tem? Itaú, Bradesco, o que mais tem lá em cima? Você tem os grandes bancos, Banco do Brasil. Então assim, o que vai bem no Brasil a longo prazo? Banco e commodity. Por quê? Porque banco vai bem com juro alto ou com juro baixo, com o dólar alto ou com o dólar baixo, e basicamente ele empresta dinheiro para todo mundo. Se você não paga, ele aumenta o custo do empréstimo, ele ganha dinheiro de qualquer jeito. Banco sabe fazer conta, por isso que a gente olha o ROI dele, então ele sabe que ele tem que olhar a rentabilidade em cima dos investimentos que ele faz. E commodity, por que vai bem no Brasil? Por causa da China. Então o Brasil é o grande exportador de commodities do mundo, o grande beneficiado pelo grande crescimento da China, então as commodities voaram. Então vamos lá. Itaúzão. Por que que Itaúzão é tão bom? Porque Itaúzão sabe fazer conta. Porque Itaúzão lá atrás, né, deve fazer uns 6, 7 anos por aí, o Itaúzão percebeu que os bancos digitais iriam dar problema para ele, que ele poderia usar a transformação digital a seu favor, então ele parou de contratar funcionário, né, parou de contratar analista, começou a contratar desenvolvedor. E eles fizeram isso por muito tempo e eles ficaram tentando segurar o gasto, né? Eles miravam num crescimento de gastos ano a ano, justamente contratando mais e mais desenvolvedores. E o Banco Itaú hoje em dia é um banco praticamente digital, né? Aí acho que subiram já todos os sistemas na nuvem e tal, então ele já foi lá para frente. O Bradescão ficou para trás. Então dá para ver nos resultados do Bradescão como ele ficou para trás. Teve um problema sério com crédito recentemente, não conseguiu voltar ainda, né? Ficou barato, então assim, mas pode ficar barato por muito tempo, né? A gente não sabe se eles vão conseguir retomar a rentabilidade que eles tinham. Para você ter uma ideia, o Itaú hoje tem um ROI, né? Uma rentabilidade de mais ou menos 23% que saiu no último balanço, enquanto o Bradescão está com um ROI de um pouco mais de 10%, acho que 12% por aí. Então assim, o Bradesco ficou muito para trás, porque o Itaú saiu muito na frente. O Itaú tem duas grandes linhas, o que a gente chama de serviços, que é aquela taxa que você paga na sua conta, é seguro, mas é tudo taxinha que você paga para fazer as coisas, né? Hoje em dia tem o Pix, então você não paga mais tanta taxa. E também tem os bancos digitais, né, que baratearam essas taxas nos grandes bancos, mas isso ainda é muito importante no balanço do Itaú. E tem crédito. Na parte de crédito, que é onde o banco está crescendo mais agora, o ciclo de crédito está super bom. Os caras estão enfiando a faca no crédito, a inadimplência está absolutamente controlada e o que é mais engraçado ainda, que foi um negócio que o Banco Inter me falou que eu achei interessante. Eles achavam que o ciclo do crédito ia ficar melhor ainda, então o ciclo nem melhorou tanto quanto eles esperavam, mesmo assim os bancos estão ganhando muito dinheiro. Não todos. O Itaú, o Banco Inter, BTG estão ganhando muito dinheiro. O Bradescão está sofrendo um pouco mais. O Santander também tá correndo atrás, mas foi bem nesse trimestre. Mas o Itaúzão, o que é interessante no balanço? Basicamente, o lucro do Itaú cresceu 35%, que assim é inacreditável para um banco do tamanho do Itaú ter o lucro crescendo 35% em 12 meses, né? Todas as comparações são em 12 meses. O banco hoje está pagando mais ou menos uns 8% de dividendos. E aí é importante ressaltar, né? Foi até uma ideia do Vitor Bueno aqui que toca o Norte de Dividendos. Por que a gente não tem Itaúsa mais? Porque a Itaúsa está usando... A Itaúsa é uma holding que basicamente pega o lucro do banco e investe em outras empresas que não o Banco Itaú, né? Então é a holding da família que tem um pedaço, um grande pedaço que é o banco, né? Praticamente... Agora eu não sei mais quanto que é, mas tinha mais de 100% do lucro da holding e vinha só do banco.
agora deve ser uns 90%, alguma coisa por aí, porque eles pegam o lucro do banco e investem em outras coisas. E tem o Banco Itaú, que é só o banco sozinho. Por que a gente prefere hoje não mais Itaúsa, mas o Banco Itaú? Antigamente a Itaúsa era mais barata, então a gente preferia a Itaúsa e era mais de 100% do lucro da Itaúsa vinha do banco. Então beleza, era igualzinho o banco. Hoje em dia a gente prefere o banco porque a Itaúsa faz investimentos que a gente não acha assim tão bons. Por exemplo, Alpargatas. Eles compraram Alpargatas, puxaram as ações para cima, mesmo com o resultado despencando. E tem outras coisas lá que eles compraram, putz, não foi muito barato e tal, enquanto as ações do Banco Itaú são super baratas. E até é um negócio interessante pensar lá atrás. Você pensa, putz, por que a família Setúbal, né, fez a holding Itaúsa? E basicamente eles tinham dois negócios. Eles tinham a indústria, então várias empresas industriais, entre elas a Duratex, né, que agora chama Dexco, e várias outras, Itautec, assim, tiveram muita coisa. E o banco. Aí eles criaram a hold e falaram, cara, vamos juntar tudo numa hold, a gente faz metade banco, metade outras empresas. Depois de um tempo, lá por 2015, 16, 17, o lucro da holding era mais que 100% do banco, quer dizer, o resto virou pó, né? A parte industrial lá dentro virou pó. E a Itaúsa continua com esse foco, querendo voltar para a indústria, mesmo com o Brasil sendo o Brasil, mesmo com o banco ganhando muito mais dinheiro. Então assim, faz muito mais sentido hoje comprar Itaú do que Itaúsa. Agora, a Itaú, você tem duas Itaú, você tem Itaú 3 e Itaú 4. Se você não é bilionário igual o Warren Buffett, vale a pena comprar a Itaú 3, porque apesar de ser menos líquida, ela já é líquida o suficiente para você. Você não é bilionário, você não precisa comprar as mesmas coisas que o Warren Buffett compra. Então compre a 3, é muito melhor, paga mais dividendo porque a ação é mais barata. Então vamos lá, o que foi interessante no balanço do Itaú? Cresceu 35% ano a ano, então foi muito bom, puxado por crédito. Eles melhoraram, eles têm um guidance, né? Eles têm uma meta de quanto a carteira de crédito deles vai crescer esse ano. Eles aumentaram o guidance, então assim, cara, vai crescer mais do que eu imaginava e já vem crescendo super bem. Além disso, o banco tá com caixa grande demais. Como é que isso funciona? Os bancos têm o que a gente chama de Basileia, que é o nome da cidade lá na Suíça. E lá na Suíça eles foram lá e inventaram uma regra para os bancos. Falou assim, cara, para cada, sei lá, X de crédito que você dá, você precisa guardar um percentual no seu balanço para se, tipo, se você toma inadimplência, né, você toma calote, você tem o dinheiro para bancar e o banco não quebra. Isso chama Basileia. E o Basileia do Itaú tá grande demais, quer dizer, ele tem dinheiro demais lá dentro para o tanto de crédito que ele está dando. Então ele vai ter um que a gente chama de dividendo extraordinário, que todo mundo conhece. O presidente do Itaú queria dizer para o mercado quando que ele pagaria esse dividendo, mas acabou não falando, falou que vai ser ano que vem só. Então ano que vem provavelmente o Itaú vai pagar 8%, Itaú 3, lembrem, a 3, vai pagar 8% de dividendos mais um dividendo extraordinário porque eles têm caixa demais no balanço. Então assim, por que Itaúzão é interessante? Porque é barato, porque é resiliente, porque tem uma rentabilidade super alta e ganha tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que distribui esse dinheiro para os acionistas. Ele poderia até investir em outras coisas e tal, mas assim, cara, ele já é tão grande que não tem onde investir. E aí você me pergunta, putz, Bruce, mas como é que você descobre essas coisas, né? Como é que muita gente me pergunta isso, né? Como que você começa a analisar as empresas, da onde eu vou, entendeu? Tipo, olhos múltiplos, mas assim, putz, não faz muito sentido para mim. A gente tem um programa na Nord que chama Next, que é justamente a gente traz as pessoas presencial para a Nord. Por que presencial e não online? Porque no presencial é tudo muito melhor. Acabou esse negócio de pandemia, esquece pandemia. Agora é tudo presencial de novo. O presencial é o novo online. Por quê? Presencial, você está aqui, você bate papo com a gente, você tira dúvida na hora, você vai no happy hour, você conversa com o cara do seu lado, você faz novas amizades, você arranja outros jeitos de fazer a mesma coisa. Você fica imerso na Nord durante uma semana inteirinha, conversando com todo mundo aqui, os analistas, eu, Marília, o Breia, o pessoal do Wealth. Aliás, tem muita gente que inclusive gosta de fazer esse programa focado para Wealth, que quer ou tocar dinheiro da própria família, ou quer aprender a tocar o próprio dinheiro, ou quer virar consultor, ou quer virar consultor da própria Nord, ou, não sei, cansou da bolsa e resolveu tocar seu próprio patrimônio. Então já tem clientes, né? A família procura ele para ele ajudar e o cara, putz, eu preciso ajudar melhor e tal, como é que eu faço? Então a gente tem essas duas carreiras, a gente tem a carreira de research, onde você faria mais ou menos o que eu faço, então pode ser na renda fixa também, que é mais ou menos o que a Marília faz, que é procurar CDB que paga 150% do CDI. Não todos pagam, mas tem alguns que pagam. E do meu lado, que é basicamente procurar ações que crescem a longo prazo, ações boas e baratas que vão te fazer ganhar dinheiro a longo prazo. Esse programa é super legal, a gente já teve 2 turmas,
Assim, sucesso absoluto. Eu, pessoalmente, não achava que ia dar tão certo como deu, mas assim, tem uma turma nova, na verdade tem 2 turmas novas que a gente vai abrir agora em janeiro. Participe, é super legal. Aí você fala, putz, Bruce, por que você está falando isso? Cara, a gente teve algumas desistências, a gente vai ter mais 2 turmas em janeiro. Então algumas pessoas desistiram, a gente tem pouquíssimas vagas, aproveite, tem o QR Code aqui na tela, entre em contato com o nosso pessoal. É um programa super legal, ainda vai ser nas suas férias, janeirão, que você vai estar na praia, não vai estar na praia, venha para Nord, curta a praia aqui com a gente na Nord, para a gente discutir mercado financeiro, você vai dar uma evoluída muito maior na sua capacidade de investir. E se você quiser tocar dinheiro de família, ou virar consultor, ou virar qualquer coisa que você quiser, de planejador financeiro, a gente também te ajuda bastante. Aproveite, as vagas vão se esgotar super rápido, foi um mega sucesso. Converse com alguém que já fez também, é uma boa ideia. Então coloca na agenda, eu te vejo aqui em janeiro. Você ainda pode escolher, tem 2 semanas. Tem 2 semanas separadas, pode escolher uma delas. Então entre em contato com o nosso pessoal. Vamos lá, para que comprar Itaú? Cara, Itaú é um colosso. Se você comparar Itaú com o CDI, com o dólar, com o que você quiser, é um negócio muito bom. Por quê? Porque a rentabilidade é muito forte a longo prazo. Ela vem andando muito bem, justamente nesse momento que o mercado está pessimista, está largado, está preocupado com o Lula, com o fiscal e com o dólar e com o Trump. Itaú vem andando super bem. Então Itaú é sempre uma boa no seu portfólio. Eu particularmente não tenho Itaú porque eu tenho BTG, que é melhor que Itaú ainda, mas não paga dividendo. Então assim, se você quer dividendo, o Itaú é melhor. E inclusive Itaú está indo muito melhor que BTG. Acho que nos últimos 12 meses o BTG está de lado e Itaú está subindo coisa de 17%, alguma coisa por aí. Quase o dobro do CDI. Justamente por quê? Porque o mercado quer esse carrego um pouquinho maior, dinheiro na frente, né? Me dá esse dinheiro antes. E Itaú vai pagar dividendos extraordinários no próximo ano. Aproveite. Aproveite, é sempre bom falar. A Nord é independente, não é patrocinada pelo Itaú, mas um beijo para o Setúbal. Abração.